Paz do Senhor Jesus nessa manhã, irmão. Vou deixar aqui mais um vídeo, gravando aqui um vídeo prático, conselho prático, porque o conselho que eu dou para os irmãos é vindo de Deus e serve para mim também. Está me libertando primeiro, mais e mais, que é o que eu quero, ser liberto a cada dia, porque, irmão, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que procurar ser liberto e procurar a santidade, porque a qual não verá Deus, né? Porque a tentação se multiplica, né? Mas Deus é conosco. Irmão, a palavra de Deus, ela nos ensina claramente que nós devemos afastar da aparência do mal. Tudo aquilo que se aproxima de Deus tem que apartar da iniquidade, né? Por quê? Porque Deus é santo. A palavra de muitos crentes, irmão, busca, erra, peca a semana toda e só vai para os domingos para a igreja. Uns não pode ir porque tem um trabalho dele, ele tem que cumprir no trabalho, que ele tem que cuidar da família. Aquele que pode não vai. E quando vai, só vai o domingo, é os domingueiros. E ele peca a semana toda. Domingo ele vai pedir perdão a Deus das coisas erradas que ele fez. Eu falo, irmão, com experiência que eu conheço muito. Eles já falaram até isso comigo. Então, irmão, quer dizer que de segunda a sábado, se Jesus arrebatar a igreja, ele está perdido. Ele vai ficar para trás, porque ele só vai ser salvo no domingo, né? Irmão, nós temos que orar a Deus a todo tempo e pedir perdão do nosso pecado. A palavra de Deus, vou deixar para a meditação dos irmãos. Apartai vós de mim, todos os que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Né? Isso aqui, irmão, nos dias de hoje, o próprio Deus, ele fala com nós. Apartai de mim todos os que praticam iniquidade. Então, irmão, muitos crentes estão praticando iniquidade, muitos pastores estão pregando cheio de iniquidade, e o próprio Deus mandando apartar dele. E ele dizendo que está se chegando a Deus e quer levar os irmãos a Deus se ele está em iniquidade. O próprio Deus está falando claramente: apartai de mim todos que praticam iniquidade, irmão. Esses crentes, irmão, não sabem o que fala, não sabem o que faz, não entendem nada. Muitos, irmão, eu não canso de falar, abre igreja para comerciar o nome de Deus, para vender a palavra de Deus, que tem muitos cantores aí, né, que cobra para cantar louvor, leva CD para vender na igreja. Isso é errado, irmão. Esses pastores não entendem de nada, estão fora da palavra, porque o próprio Jesus chicoteou aqueles fariseus que estavam no templo ali, aqueles cambitas, aliás, vendendo, comerciando. Jesus falou que a casa de Deus é chamada casa de oração, não é casa de comércio. Hoje muitos vendem coxinha, almoço na igreja. Isso é errado, irmão. Confia em Deus, você não prega que Deus prospera. Por que você quer fazer da casa de Deus comércio? Então essa prosperidade que você prega é mentirosa, porque se ela fosse verdade, você esperava no Senhor, como está escrito. Irmão, muitos hoje vendem, faz da casa de Deus de comércio. Quando não vende coxinha, vende almoço, e a igreja continua a mesma coisa. Porque Deus, ele não quer não espera Deus abençoar, ele quer que os irmãos levem o dinheiro, abençoa ele. Irmão, a benção, quem dá é Deus, você tem que esperar o tempo de Deus. Muitos hoje levam para vender CD na igreja, cobra para louvar a Deus. Irmão, os dons de Deus é de graça, ele não te cobrou. Louvor, CD não é para vender. É para você louvar a Deus. Deus te deu os dons para você adorar ele e louvar, não para comerciar, ganhar dinheiro. Os discípulos não fez isso, Jesus não fez, isso é errado. Esses pastores estão fazendo tudo errado. Não pode vender os dons de Deus. Muitos crentes pregadores da palavra de Deus cobram para pregar na igreja. O que recebeu de graça, fariseu, dá de graça. Vocês são fariseu. Como é que vocês vão cobrar a palavra de Deus que é santa? Então a palavra que você cobra, ela não tem poder na sua boca, não vale de nada, porque você vendeu ela. A palavra de Deus não é vendida. Até a salvação, se você fosse morrer na cruz do Calvário hoje no lugar de Jesus, você ia cobrar. Porque Jesus morreu de graça, o maior sacrifício ele fez. Aí fica esses crentinhos aí, para mim não falar besteira, esses crentinhos de sujeira, para não dizer outra coisa. Esses crentes que saem da barriga dos animais, aquela sujeira, são esses crentes aí, vendendo as coisas de Deus, vendendo CD. Não é para vender. Biblicamente você não pode comerciar. Os dons Deus te deu para adoração, para adorar Ele.
para louvar Ele, para Ele operar maravilha na igreja, para Ele curar, para Ele manifestar o teu espírito na igreja quando você estiver louvando. É por isso que muitos crentes aí só tem louvor bonito, mas quando canta não tem unção, porque é vendido, já não é do Senhor, é dele, porque ele está vendendo uma coisa que não é dele, foi Deus que deu, então não é de Deus, é dele, é por isso que não tem. Tem muitos crentes se enriquecendo para que naquele dia do grande arrebatamento, diante do trono branco do juiz final, para receber essa palavra: apartai de mim, vós que praticou iniquidade, vós eu não conheço. Muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu enriqueci, apartai de mim, maldito. É a palavra de Deus que fala: para o fogo do inferno, porque são malditos, irmão. Todos esses crentes que vendem almoço na igreja são malditos, porque estão comerciando, estão fazendo da casa de Deus comércio. O próprio Jesus meteu o chicote nos cambitas para não fazer, irmão. Por que que eles fazem uma coisa que Jesus proibiu? Eles são desobedientes, estão desobedecendo a Deus, estão vendendo almoço, estão vendendo coxinha, estão fazendo cantina, estão vendendo livro, fazendo livraria. Irmão, nada disso é bíblico, é antibíblico, não pode vender nada na igreja. Vocês vão prestar conta a Deus. Muitos pastores se levantam para debater, bate com autoridade lá, falando no microfone na internet, bate de frente, fala de frente comigo, grita alto na minha frente. Falar por detrás é mole, irmão. Agora eu estou falando o erro que está acontecendo na igreja. Muitos, irmão, não tem vergonha, comercia, ainda pede dom a Deus, para Deus dar o dom para louvar a Deus e depois vende, irmão. Isso totalmente errado. Você não pode vender CD, você não pode vender hino, porque não é seu, é de Deus. Você é ladrão, você está roubando os dons de Deus para vender. Está comerciando. O próprio Jesus, analisa, medita bem, o próprio Jesus bateu nos cambitas com chicote. Bater não é pecado, é para corrigir com vara. Tem que levar chicoteada na palavra. O próprio Jesus repreendeu para não fazer isso. E por que as igrejas hoje, nos dias de hoje, faz isso? São desobedientes à palavra de Deus. Você vê que eles não estão andando de acordo com a palavra de Deus, não estão andando na doutrina, não estão obedecendo a palavra que Jesus corrigiu lá no passado e está corrigindo hoje, irmão. Para de fazer da casa de Deus comércio. Vocês se alegram, as irmãs vai fazer almoço para vender, dizendo que está ajudando a obra de Deus. Você está ajudando sim a obra de Deus, você falou a verdade, mas escandalizar o nome de Deus vendendo as coisas. Você não tem conhecimento, tudo que o pastor manda você fazer, você faz. Mas se o pastor mandar você obedecer a Deus, andar na santidade, não andar com roupa escandalosa, não usar vaidade, isso você não obedece. Porque é a vontade da sua carne. Você obedece a ele, que é a vontade da sua carne também. Por quê? Porque você está agradando ele, porque você quer se aparecer, quer ser adorada, está tomando o lugar do Espírito Santo de Deus. Nós temos que adorar o Espírito de Deus, adorar a Deus, o Espírito em verdade. Você quer que o pastor te idolatre, dizer que você é assim, assado, é um ótimo obreiro? Você não é nada sem Jesus. Vocês estão fazendo a obra de Deus fraudulentamente. Isso é fraudulência. Vocês são desobedientes, são escandalizadores da palavra de Deus, vocês são uma vergonha no evangelho, irmão. Você não diz que é para a pessoa orar, pastor, e pedir, entregar a petição na mão de Deus, que ele abre as portas? Por que você não ora a Deus, você sendo pastor que ora para as ovelhas serem abençoadas, mas a sua oração não serve para te abençoar? Você só vive fazendo maldição, comerciando na casa de Deus? Você não está liberto. E está levando a igreja a pecar, porque todos aquele homem de Deus que no passado levou o povo de Deus a pecar, aqueles falsos profetas, lançou tropeço, Deus não se agradou deles, Deus se irou. Muitos morreram e Deus falou que aquele que morresse na cidade não ia ser enterrado, nem ele nem sua família, os cães comeria. Lá em Jeremias 14 fala, e o que morresse no campo, as aves do campo comeria, porque eles pregavam, desmentiam o profeta de Deus. Quando Deus falava o que ia acontecer, aí eles enviavam o falso profeta naquele passado, aquele sacerdote maligno, para desmentir, dizendo que não ia acontecer. Igual muitos crentes hoje vai para a política dizendo que vai mudar isso, mudar aquilo, muito senador dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo, desmentindo a palavra de Deus. Está enquadrado em Jeremias 14.
Vocês estão lutando contra a palavra de Deus. Vocês falam que vai melhorar. Tá? Não, a palavra de Deus fala que é chegado o fim e tudo vai piorar. Vocês são mentirosos, são mercenários. A gente conhece a árvore pelo fruto, irmão. Então essas igrejas já estão perdidas, irmão. São poucas igrejas que vão se salvar. Essas igrejas buscam os bens materiais deles, até dentro da igreja tira proveito, até nas ofertas, no dízimo, rouba os irmãos, rouba a Deus, é o pastor que rouba, não é os irmãos que deu, não. Muitos pastores dizem que o irmão não dá dízimo, não dá uma oferta, quem está pecando é ele. Jesus não está preocupado com dinheiro, não. Jesus quer ver a obediência, meus irmãos. Não se preocupe em dar oferta, não, porque quem vai para frente é o pastor dirigente. As ovelhas sempre ficam de mal a pior no abrisco. Ele não se preocupa. As ovelhas andam trapulentamente. Irmão, a igreja de falsos profetas tem se mudado, irmão. Deus tem levantado para pregar contra esses falsos profetas, para abrir, irmão. O seu negócio é com Deus, é com Jesus. Não se preocupa com dízimo, com oferta, não. Isso não te leva à salvação, não, irmão. Só te leva à condenação. Porque você dá o dízimo, dá a oferta e peca. Deus não quer que você peca. Você não pode viver com pecado. Você tem que viver sem pecado. Irmão, quem vai te salvar é Jesus. O seu compromisso, a sua responsabilidade é com Jesus, não é com o pastor, não. O pastor não pode salvar nem a si próprio. Porque senão, se o pastor pudesse salvar ele, os filhos, tem muitos pastores que estão com filho na perdição aí, no pecado, no mundo, roubando, matando, cheirando, ele orava, os filhos dele saíam. Porque está escrito na palavra de Deus que o diácono, os obreiros têm que ter bom testemunho, têm que ter filho obediente, para que tenha bom testemunho. Isso é a palavra de Deus que fala lá em Coríntios. Onde está o testemunho? Que está lá em Coríntios. Irmão, vocês são um membro que não procura ler a palavra. Vocês se preocupam, temem a palavra do homem, mas não temem a palavra de Deus. Obedece o homem, não obedece a Deus. O homem fala que você está roubando a Deus, e quem está roubando é ele que é o ladrão safado, vagabundo. E vocês ficam com medo, vai dar na mão dele. Deus vai cobrar de vocês também, porque vocês estão dando força a ele no erro. Deus não pega ninguém por inocente, nem criança Deus pega por inocente. E dirá um adulto que sabe fazer. Irmão, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, irmão. Lê mais a Bíblia, pede o Espírito Santo de Deus para abrir seu entendimento, para que você não se preocupa com oferta e dízimo, mas que se preocupa em andar em santidade, em obediência na presença de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em seu coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá em Apocalipse. Jesus te ama. Fica na paz. Amém?